Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos, que alegria, prazer. Nós estamos hoje aqui estamos em Viana, glória a Deus. Ontem participamos do trabalho na praça, na avenida, e hoje vamos continuar a nossa AGE. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Queremos cumprimentá-los na paz do Senhor. E nós vamos continuar, hoje vamos encerrar a terceira parte do corpo do sacerdote, 23 do capítulo 8, verso 23 a 25. E o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do figo, e ambos os rins, e a sua gordura, e a sua espádua direita. Ontem nós falamos sobre desde quarta-feira, nós começamos falando sobre sangue na orelha, ósen, sangue no polegar, explicamos isso ontem, e sangue, nós falamos agora sobre sangue nos pés, que era no dedão do polegar dos pés. Regel é a palavra hebraica para pé. Nós falamos que é um dual que aparece em pares, como olhos, como mãos, pés. E aqui hoje nós vamos falar sobre essa terceira parte do corpo do sacerdote, sangue nos pés. Por quê? Nós já falamos que tudo do sacerdote deveria estar comprometido com Deus eterno, comprometido com a obra de Deus. Tudo no sacerdote deveria ser consagrado para Deus. O ouvido, ósen, para ouvir bem, ouvir aquilo que agrada e transmitir aos outros. Em segundo lugar, ele deixa bem claro que deveria ter sangue nas mãos para servir bem. Yad é a palavra hebraica para mãos. E em terceiro lugar, sangue no dedo do polegar do pé direito. Qual é isso? Ou para que isso, pastor Zéu? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sangue no dedão do pé ou nos pés. Aqui, o sangue nos pés apontava para uma vida comprometida no andar. Vida comprometida no andar. Ou seja, o sacerdote tinha que ter um ouvido apurado para ouvir a palavra de Deus e falar ao povo. Ouvir coisas boas para falar ao povo. Mãos consagradas. As mãos não poderiam ser usadas para o mal, mas sim para o trabalho, para aquilo que era bom. E agora hoje os pés, Há um hino da nossa harpa cristã que diz assim: que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Olha, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Isso é interessante porque o sacerdote não poderia ter um andar comprometedor. Ele não poderia ter um andar ímpio. Ele não poderia ter um andar que não viesse a competir com a sua função. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 1, bem-aventurado o homem. Aqui está falando da postura. Note que a bem-aventurança, ela não é resultado interno. Ela não é resultado provocado pelo lado de dentro, mas é provocada por atitudes corretas. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Veja a postura daquele que tem a bem-aventurança. Ou seja, ela é construída por atitudes corretas. A bem-aventurança, ela é construída por uma decisão certa. Então, bem-aventurado o homem que não anda
segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Veja, não se detém no caminho dos pecadores. Se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o meu caminhar, o meu proceder é como os ímpios, eu não tenho uma vida comprometida com Deus. O meu andar não pode ser um andar comprometedor. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías no capítulo 59, se você tem a sua Bíblia, você pode ler, que ele vai dizer algo interessante. Nesse capítulo, todo o corpo dos israelitas, conforme o texto está mostrando, estava comprometido. Mãos, pensamentos, olhos, tudo comprometido com o pecado. E os pés, olha o que diz o verso 7. Os seus pés se apressam ou correm para o mal, e se apressam para derramar sangue inocente. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramar sangue inocente. Isso aqui é um andar comprometedor. Você pode ter um andar comprometedor indo para motéis, traindo sua esposa. Você pode ter andar comprometedor indo para a casa de um irmão falar mal do outro. Você pode ter um andar comprometedor na postura, porque essa palavra ou esse verbo andar aponta para a conduta. Então, eu posso ter um andar comprometedor quando eu não quero corresponder com os ideais divinos. E veja que o profeta está dizendo aqui, tudo nesse povo estava contaminado. Mãos, olhos, pés, o andar. Veja que o texto diz, os seus pés correm para o mal, se apressam para derramar sangue. Pergunte a você mesmo que me escuta nesta manhã, o meu andar tem sido para a glória de Deus? Quando eu vou na casa do meu vizinho, quando eu vou para a igreja, como é o meu andar? É por isso lá em Eclesiastes 5 está escrito, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então pergunte a você mesmo, como é o meu andar? Como é o meu comportamento com os meus pés? Isso é muito interessante, porque quem tem toda a vida e o corpo comprometido com Deus, não usa ele para o pecado, não usa ele para o mal. É por isso que quando nós lemos, olha, a palavra de Deus, em Romanos 6,13, olha o que Paulo diz para nós. Isso é muito importante, meus irmãos. Romanos 6, verso 13. Paulo diz assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade. Como é que eu vou apresentar os meus pés para o mal? Os meus pés para a balada, os meus pés para praticar aquilo que não convém. É isso que Paulo está dizendo. Agora ele diz assim, mas apresentai-vos a Deus como instrumento, como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, Paulo diz em 1 Coríntios 6, 20, ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu pergunto, a tua mão glorifica a Deus? O teu olhar glorifica a Deus? Os teus pés glorificam a Deus? Então, Deus disse que o sacerdote não poderia ter pés comprometedores, caminhando para aquilo que contraria a vontade de Deus, a palavra de Deus. E aí nós vamos finalizar dizendo o seguinte, quando nós lemos Romanos capítulo 10, olha, o apóstolo São Paulo vai ser bem categórico em Romanos 10, verso 15. Olha o que ele diz, verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ou seja, o teu caminhar tem que ser para duas coisas. Primeiro, para a paz. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Que seus pés nunca sejam para correr na casa do vizinho e levar um fuxico, levar a desgraça. Então, em primeiro lugar, usa os teus pés para espalhar a paz, né? São Francisco, a gente quando fala de São Francisco, tem irmão que pensa que era idolatria. Não, antes da igreja, ele era um homem dedicado, um homem piedoso. Mas ele dizia, fazei de mim um instrumento de tua paz. Aí ele vai dizendo, aonde há ódio, que eu leve o amor, aonde há injustiça, que eu leve a verdade, a justiça. Você é esse instrumento. Veja que Paulo está dizendo que você pode usar os seus pés
para duas coisas. Você pode usar os seus pés para anunciar a paz, e em segundo lugar, você pode usar os seus pés para anunciar coisas boas. Olha, aqui eu uso os meus pés para pregar o evangelho, uso os meus pés para anunciar a paz, uso os meus pés para anunciar coisas boas. Que tudo em você, querido irmão, tudo em você, nessa anatomia espiritual, que o sangue de Cristo esteja no teu ouvido, esteja no teu olho, esteja na tua mente, esteja nas tuas mãos, esteja nos teus pés, esteja na tua cabeça, o corpo por inteiro, seja instrumento não de iniquidade, mas instrumento de justiça, para falar do Deus vivo, porque você agora saiu dos mortos para os vivos. Permaneça assim, servindo a Deus, comprometa seus órgãos, todas as partes do corpo, comprometa ela com a obra de Deus, que o teu andar não seja para o mal, que o teu andar não seja para o pecado, que o teu andar seja para Deus. Senhor Deus, abençoa teu povo, a todos nós que ouvimos a tua palavra, que possamos encaminhar e caminhar os nossos pés para aquilo que é bom, para aquilo que é útil, para aquilo que é justo, para aquilo que promove paz e boas notícias. Que os nossos pés jamais sejam para apressar, para derramar sangue, para instrumento de iniquidade, fofoca, contenda, fuxico, mas que possamos usar os nossos pés para sermos encaminhados naquilo que é bom, naquilo que promove o teu reino, naquilo que engrandece o teu nome. Ajuda, dá-nos uma manhã de paz, em nome de Jesus. Amém. Mandar um parabéns para o irmão Clivandi. Ele diz que hoje está aniversariando, 40 anos, e é crente desde os 15, pede oração, e ele diz que é o segundo ano dele que acompanha o devocional. Amém, irmão Clivandi, né? Clivandi. Irmão Clivandi, Deus te abençoe, muita paz, prosperidade, e eu quero te desejar um feliz aniversário, ok? E eu quero deixar para você Isaías 40, verso 29. Ele dá força ao que está cansado e revigora as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, que Deus te abençoe, Deus é quem dá força, e se você está precisando, Ele continua fortalecendo e dando vigor a você. Parabéns. A irmã Elane também pede para parabenizar o esposo dela com um versículo, e ele está completando 36 anos, irmão Josiel. Irmão Josiel, não é isso? Olha, que Deus te abençoe, Elane. Prospere a sua vida. Olha, eu quero deixar para você essa passagem bíblica aqui de Jó, 22, verso 21. Apega-te, pois, a Deus e tem paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. Se apegue com Deus, Ele vai te dar paz e Ele vai te dar o bem que a tua alma precisa. Deus abençoe. Parabéns a todos. Senhor, abençoa teus filhos que completam mais de um ano de vida, que haja paz e prosperidade para com os mesmos. Ajuda, fortalece, enriquece, guarda-os pelo teu poder. Dá vitória, em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe.